Capítulo 20. No astral inferior. O Vale da Revolta. Sérgio, agora vamos dar uma chegada ao Vale da Revolta, convidou-nos Isis. Agradeci e a acompanhei em silêncio. Juntamo-nos aos outros e ganhamos estrada. À medida que nos aproximávamos do vale, a vibração ia caindo. Era sufocante. Andávamos com dificuldade. Uma neblina enfiava a paisagem. O ruído do vento pareceu-me propício para abafar os gritos estridentes. A certa altura, dentro da neblina, apareceu um ponto luminoso. Destacou-se, então, uma pequena cabana onde Frei Quirino nos aguardava. Ele e outros espíritos eram os guardiões do lugar. A pequena casa, toda iluminada, era como uma estrelinha em noite tormentosa. Ficamos por algumas horas e nos retiramos com suas bênçãos de paz. Os trevosos não os molestam? Indaguei a Kelly. Não, ao contrário, respeitam-nos. Muitos cansados de sofrer, aqui vêm pedir ajuda. Esta casa é um pequeno hospital. Andamos mais um pouco, enfrentando uma atmosfera asfixiante. De longe avistamos o vale. Casas corroídas pelo tempo e praças sem jardins davam a impressão de uma cidade fantasma ou bombardeada. Chegamos a passos lentos e só então compreendi porque na casa de Frei Quirino recebemos um tratamento de luz que revestia os nossos perispíritos de uma matéria grosseira, capaz de nos proteger na tarefa que íamos desempenhar. Até os outros companheiros me pareceram estranhos. Entramos na cidade, ou melhor, na vila. Pelas ruas encontramos mulheres correndo como loucas, com os cabelos em desalinho. Estavam grávidas, e víamos o feto como se galopasse dentro dos seus ventres. O mau cheiro era terrível, e o nosso caminhar, muito penoso. Era como se estivéssemos atolados na lama. Aquela cidade parecia gelatinosa. Como surgiu este lugar? Indaguei. Não creio que tenha sido obra de Deus. Claro que não. Esta cidade é composta de emanações inferiores, portanto, de acordo com os espíritos culposos que aqui se encontram. Saiba, Sérgio, que eles não foram trazidos para cá, e sim atraídos pela vibração perispiritual de cada um. Que lugar tenebroso, pensei. Encontramos um senhor de seus 40 anos, com o perispírito todo deformado. Mas parecia um cabide de espíritos, tamanha a quantidade de irmãos que nele se grudaram. Completamente dementado, gritava: Eu sou o doutor, deixe-me em paz, seus vampiros sujos. Assim era aquela vila, morada de mentes perturbadas, cujos perispíritos eram compostos de toxinas, formando uma crosta ácida e viscosa que os alucinava. Passávamos por eles, mas não éramos percebidos. Nossa equipe orava em silêncio. Quando pude falar, perguntei: Este vale é composto só de aborteiros? Sim, e de algumas mulheres e homens que, sem piedade, abusaram do direito de possuir um corpo físico. Mas é terrível este lugar. Igual a este, só o Vale dos Suicidas. Tem razão, Sérgio. São os mais tenebrosos lugares do astral inferior, decorrente dos crimes contra a vida. Os aborteiros são os piores inimigos da vida, cruéis exterminadores dos sonhos daqueles que aspiram a reencarnar. Calei-me. Meu coração sofria ao presenciar o horror em que vive um aborteiro no mundo espiritual. Bem perto de nós, debatia-se, envolto por 10 espíritos obsessores, um aborteiro, que chamarei de Célio. Tentamos ajudá-lo, mas sua forma, que não podemos dizer humana, tal deformação perispiritual, toda gelatinosa, arrastava-se pelo solo negro e viscoso, movendo-se com dificuldade, ainda mais por carregar junto a si verdugos, também muitos deles ainda na forma fetal,
no ponto da interrupção da gravidez. Em Célio, só havia fisionomia sofredora. O resto do seu corpo não mais possuía forma humana. Destacava-se nele o semblante sofredor, mas parecia um verme, lutando para se livrar dos seus verdugos, que lhe sugavam sem piedade. Célio me pareceu um enorme feto, tendo a cabeça humana deformada, e colado nele as suas vítimas. Assim como Célio, ali estavam vários aborteiros que contribuíram não só para retardar o plano de Deus, para a reencarnação, como também prejudicaram seus próprios corpos. Quem diria que o grande e famoso médico do passado hoje é uma massa gelatinosa de emanações repugnantes. O seu perispírito deformado é tão indefeso quanto ontem eram as suas vítimas, murmurei perplexo. Assim, fomos varando aquelas ruas, onde os seres se arrastavam no solo escuro e escorregadio, muitos ainda levando as suas vítimas que não os perdoavam. Olhei para o solo e de graças a Deus por volitar. Nossos pés não tocavam aquela massa infecta do astral inferior. Perguntei a Misael, e aquelas mulheres não estão deformadas? Elas também foram vítimas, mesmo assim estão sofrendo muito. Que lugar estranho, muito estranho. Aqui é pior que o inferno, pensei. Eles serão socorridos quando se reequilibrarem mentalmente. Só eles mesmos poderão nutrir positivamente os seus perispíritos. Não se esqueça de que a aura espiritual é que capta a luz do mais alto e uma mente ligada ao ódio não se alimenta de luz, e sim de vibrações baixas. É como se suas rodas energéticas estivessem queimadas, pois eles apenas se alimentam da violência do astral inferior. O perispírito vai ficando necrosado pelo desequilíbrio do espírito, e a veste, que nos espíritos bons é luminosa, nesses verdugos é ácida, viscosa e informe. Enquanto conversávamos, uma ave horrível passou sobre nós em voo rasante. Que bicho é esse? Perguntei assustado. Zeus respondeu. São as aves das zonas inferiores. Perdoe-me a pergunta, mas nessa ave existe um espírito em evolução, como notamos nas várias espécies dos reinos da natureza? De Misael veio a resposta. Não, não existe. Deus seria injusto se colocasse uma centelha de luz num ser tão horripilante. Mas elas são aves. Essas aves foram criadas pelas mentes humanas e têm uma vida curta. Elas são formas, pensamento, mas que prestam um real serviço a estes espíritos, pois são elas que, para sobreviverem, necessitam absorver as sujeiras dos seus perispíritos. Essas toxinas que causam dores e dificuldades em seus movimentos alimentam essas aves como outras mais. Como vê, elas, mesmo possuindo forma horrível, são úteis a este vale. Meu Deus, quanto sofrimento! Até parece o inferno. O inferno não existe. Aqui eles recebem auxílio, pois não há penas eternas. Irmão, quanto tempo demoram nesse sofrimento? Só o tempo de drenar os fluidos negativos que se aderiram ao perispírito. E os nossos técnicos não podem fazer isso para aliviar o sofrimento deles? Não. Os técnicos só podem ajudá-los na hora certa, quando eles merecem. Coitados. E quando isso ocorrerá? Luiz, Deus é bom. Tanto é que eles, os gananciosos, cruéis verdugos de anjos, recebem auxílio do Pai neste vale. Por isso, Sérgio, estamos aqui, para tentar levar alguns para os hospitais. Fiquei meio sem jeito. Tem razão. Deus não desampara seus filhos. Nós é que ainda não entendemos seus desígnios. Notei, amigo, que uns estão piores que outros. Muitos chegam a um pior aspecto,
de deformação para praticar maior número de abortos. Célio chegou a fazer 50 por dia. Que 50? É matar demais. Nisso avistamos Leocádio. Era uma larva humana e junto a ele vários rostos deformados. Leocádio xingava demais. Era bem visível em sua fisionomia as torturas que sofrera, mas mesmo assim não parava de esbravejar. Se preciso for, voltarei a matá-los, a todos seus fetos imundos. Deixe-me em paz, estou cansado de tê-los junto a mim. Ísis, aproximando-se de Leocádio, foi chamando pelo nome um por um dos abortados, e eles foram se desprendendo-se da massa gelatinosa, como quando se joga inseticida numa planta e caem os parasitas. Assim também foram caindo sobre o aparelho que Ísis tinha nas mãos. Ela conseguiu retirar de Leocádio uns 20 espíritos, que fez adormecer com amor. Leocádio, com voz orgulhosa, falou: Obrigado, colega. Agora ajude-me a voltar a ter um corpo humano. Não sei por que Deus permitiu que esses fetos imundos me atormentassem tanto. Só fiz o que os pais me pediram, nada mais. Sou um profissional, montei uma das melhores clínicas abortivas na Grande São Paulo, dando todo o conforto à gestante. Não achava mais nobre tirarmos as mulheres das mãos das curiosas aborteiras? Na clínica, a mulher recebe toda a assistência, o que não acontece em casas de curiosas. Agora, não sei por que vejo-me junto a esses fetos mal cheirosos. Eu, o doutor Leocádio, eminente médico brasileiro. Irmão, como médicos, temos por dever lutar pela vida, e o irmão, quando escolheu a profissão de médico, bem sabia que teria de consagrar o seu trabalho à saúde e ao prolongamento da vida física de seus pacientes. Interromper uma gravidez é extinguir vida humana em sua fase embrionária. É tolher o plano divino que prepara as almas para cumprir sua etapa no mundo físico. Pensei que fosse médica, mas pelo visto é mais uma fanática religiosa. Engana-se, irmão. Sou uma filha de Deus que se esforça para servir a todos os que de mim precisam. Deixemos de conversa e me ajude. Quero só a forma humana. Sobre isso, nada posso fazer. O seu corpo está deformado pelo ódio no seu coração, e ele é o seu cirurgião plástico. Por enquanto, o irmão não tem condição de moldar um novo corpo humano. Até lá, prisioneiro nessas terríveis deformações perispirituais. Não será Deus, nem seremos nós, os médicos mensageiros, que iremos livrar-lhe dessas lesões perispirituais. O seu corpo verdadeiro, o criado por Deus, está latente dentro dessas deformações. Só depende do seu coração ressuscitá-lo. Mas eu não suporto mais esse sofrimento. A quantos espíritos o irmão negou um corpo? Por isso hoje o seu é essa massa gelatinosa, composta de fluidos repugnantes. Se ficar livre do orgulho, os fluidos divinos logo o envolverão. Ísis afastou-se, levando consigo os espíritos que antes atormentavam Leocádio, para que Frei Quirino pudesse ajudá-los até a chegada de socorro. Assim, muitos espíritos foram separados dos seus algozes, mas nem por isso se sentiram reconfortados. Pensei que iríamos voltar, mas o grupo adentrou um pátio também de feio aspecto. Fomos recebidos por Coral, uma estranha mulher que ali prestava auxílio. Não era espírito evoluído, mas se propusera a ajudar os outros. Recebeu-nos com respeito. Os seus auxiliares eram todos mulheres que passaram por aquele vale composto de aborteiros e mães assassinas. Coral nos contou sua vida. Foi enfermeira e, por dinheiro, praticava abortos. Quando desencarnou, foi para o vale, onde conheceu a verdadeira dor. Ao se ver livre de algumas aderências espirituais,
se propôs a ajudar os outros e dali não saiu mais. Ela, com sua equipe, prestava auxílio e, quando os sofrimentos aumentavam, pedia socorro. Por isso, ali estávamos. Coral caminhava com dificuldade e falava com a língua enrolada. Mesmo assim, já estava trabalhando para Deus. Levou-nos a um pavilhão onde vários espíritos, completamente deformados, gritavam e brigavam entre si. Zeus, Misael e Kelly prestavam auxílio, retirando os fluidos negativos daqueles perispíritos sem forma. Para se aproximarem daqueles aborteiros, os nossos médicos se revestiram de um jaleco da cor violeta. À medida que eram cuidados, eles vomitavam sobre os médicos e estes, com carinho, iam-lhes aliviando os sofrimentos. Nós, os não-médicos, orávamos em silêncio, juntamente com Coral e seus auxiliares. Éramos almas emanadas, irmãos lutando para caminhar na estrada estreita de Jesus. Mais tarde, fomos convidados a nos retirar, ficando somente os médicos. Lá fora, não pude deixar de olhar aqueles seres disformes, quase que rolando no charco infecto. Aquele local mais parecia um pântano da dor. Nada de flores, nem de frutos, nem água, só a dor e o desespero. Será que aqui tudo é sempre assim? Nublado e sem sol, Ápila? Dizem que sim. Nesse momento passou por nós uma revoada de aves, gigantescas, cujo ruído assustou os aborteiros. Levantei os olhos para melhor analisá-las. Um dos trabalhadores daquele vale esclareceu-nos. Elas recolhem os miasmas pesados. São os sanitaristas desse lugar. Os habitantes daqui não são portadores de bons fluidos, que fazem germinar as sementes e colorir os jardins de flores. Precisamos destas aves para a limpeza mental de toda a área. Acreditamos que um dia este vale será transformado em uma colônia de socorro. O que é preciso para que isso aconteça? Perguntei. Logo veio a resposta. Que os encarnados se conscientizem de que ninguém pode retardar o plano de Deus. É necessário abolir os abortos da face da terra. Só assim não teremos os vales de sofrimento. Estarei, irmão, orando para que Deus nos ajude a incendiar com a chama do amor todos os lugares tenebrosos dos mundos físico e espiritual. Abri as escrituras e caiu. Miqueias, capítulo 6, Caminho da Salvação. Capítulo 21, O resgate de Eugênia. Enquanto descansávamos um pouco, resolvemos ler o Antigo Testamento para acalmar o nosso espírito. E caiu. Reis, capítulo 22, versículo 19 a 23. Quando Miqueias narra uma visão que dá a entender como Deus permitira ao diabo falar por intermédio dos profetas. Ficamos tecendo comentários sobre o perigo de sermos enganados e que isso somente acontece com as pessoas orgulhosas, desejosas de receber elogios. Um ser humilde jamais será vítima de espíritos embusteiros. Abri novamente, por acaso, e caiu no Apocalipse, capítulo 21, versículo 9. Esplendor e riqueza da cidade santa. Vem e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Pela descrição de João, surgiu em meu pensamento a cidade de Brasília, apesar de as medidas serem simbólicas. As maiores cidades do Oriente Antigo eram quadradas, por exemplo, Babilônia e Nínive. Quanto ao nome da pedra, jaspe, era para nos dar uma pálida ideia da beleza da cidade prometida. 27. Não entrará nela coisa alguma contaminada. No capítulo 22, versículo 15. Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os homicidas, os idólatras e todos os que amam
e praticam as injustiças. Percebemos que da terra celeste serão afastados todos aqueles que de alguma forma tiverem agido contra a lei divina, para os quais não haverá prazeres ou gozo, mas serão lançados na segunda morte. Quer dizer, que os espíritos que da terra sairão, exilados, retroagirão na forma perispiritual, de acordo com a vibração do planeta para onde serão levados, e sofrerão a segunda morte. A primeira morte é livrar-se do corpo físico, e a segunda, da forma humana do perispírito. Chegou até nós o chamado para darmos outra incursão pela cidade das trevas, a cidade dos aborteiros, dos espíritos condenados pela própria maldade de extinguir vidas humanas ainda embrionárias. Saímos mais uma vez pela cidade, revendo aquele solo negro e viscoso, onde seres rastejantes, com seus corpos deformados, mas parecendo larvas humanas. Senti-me tonto e segurei nos braços de Isis, que me reconfortou. Fitei os irmãos sofredores e, à medida que os olhava, dava-me a impressão de que aqueles espectros lutavam para se livrar das deformações, mas elas estavam vivas demais naquelas consciências. Esforçavam-se muitos deles para se locomover com desenvoltura. Ao perceberem nossa presença, tapavam os rostos ou cuspiam, dizendo desaforos. Já havíamos caminhado um longo percurso, e eis que uma mulher, segurando as pernas de Ápila, implorou por socorro. Ajude-me, não suporto mais viver aqui. Tire esses vermes do meu corpo, almejo a liberdade. Nem sei o porquê de estar aqui junto a esses monstros. Fui na terra excelente profissional, ajudei tantas pessoas. Voltamos nossa atenção para aquele corpo perispiritual informe, tendo coladas nele suas vítimas. Ninguém lhe dava ouvidos quando chorando pediu: pelo amor de Deus, tire-me daqui. Estou arrependida de ter feito inúmeros abortos, mas eu não tinha religião alguma, só valorizava as coisas materiais. Fui criada assim, sem Deus, sem amor, sem humildade. Mas diga ao Cordeiro que já me arrependo do que fiz. Quero ser salva, tire-me daqui. Enquanto pronunciava essas palavras, ela já estava me segurando, ou melhor, me afundando, porque, sentindo pena, desequilibrei-me. Logo, os outros nos socorreram, e Misael providenciou a maca onde Eugênia foi transportada, recebendo antes um passe magnético. Fomos deixando para trás aquele vale de sofrimentos, onde o odor fétido era a prova do apodrecimento mental da criatura humana, lugar sombrio, bem apropriado para abrigar almas sem amor e sem fé. Conforme nos aproximávamos do portão, o lugar tornava-se mais turbulento, com animais ferozes e muitas aves que sobrevoavam com alarido a nos ameaçar. Silenciosamente, só orávamos. Às vezes, eu as procurava com o olhar. Queria compreender o porquê da existência delas. Porém, aquela não era a hora propícia para perguntas. Aquele lugar pavoroso era o inferno tão falado. Só não possuía o fogo eterno. Quando alcançamos o portão, despedimos-nos dos guardiões daquele lugar, espíritos também culpados, mas que, mesmo doentes, ajudavam a espiritualidade maior. Olhei-os com carinho, pedindo a Deus pela salvação de todos. Recitei o Salmo 103, bem alto, em louvor àquele lugar, e os guardiões baixaram a cabeça para me ouvir. Bendize a minha alma, ó Senhor. Este salmo é um hino ao Criador do Universo. Em 7 quadros conta as magnificências da criação. Cantei cada um deles e, quando terminei, todos choravam, principalmente os guardas daquele lugar.
Dessa forma, deixamos para trás aquelas almas sofridas, encaminhando-nos de volta à casa de Frei Quirino. Depois do que vimos, ali pareceu-nos o céu. A paz era o perfume do lugar. Sorridente, Frei Quirino logo providenciou socorro à mulher que trouxéramos. Aquela casa, que à primeira vista mostrava-se pequena, agora percebia possuir uma confortável enfermaria, onde Eugênia logo foi atendida. Primeiro tomou um bom banho, depois uma saborosa sopa. Reencontramo-las 2 dias depois, já livre dos outros espíritos, os quais um dia havia impedido de retornar à carne. Perguntei ao auxiliar de Quirino: vocês conseguiram livrá-los dos verdugos? Coitadinhos, eram tão sofridos que nem tivemos dificuldade em separá-los. E onde estão? Já foram levados para os departamentos apropriados para esses casos. Onde ficam esses departamentos? Na Universidade Maria de Nazaré. Mas aqui existe hospital que também presta auxílio a esses casos. Ao nos aproximarmos de Eugênia, ela dormia tranquilamente. Porém, para surpresa minha, seu corpo ainda estava deformado. Livre dos verdugos, sua deformação apresentava-se mais terrível. Seus olhos pareciam os de uma caveira. Aproximei-me, vendo que despertava. Como vai, Eugênia? Estou ótima, disse friamente. Depois, arrependendo-se, falou-me. Ah, você foi o moço que me ajudou? Eu não, respondi. Quem ajudou foram os médicos do nosso grupo. Engana-se, Sérgio, falou Kelly. Eugênia tem razão. Quando ela o tocou, seu coração a cobriu de bênçãos e só assim ela teve condição de ser salva. Mas eu? Logo eu? Sim, os seus leitores o cobrem de fluidos bons e você, carinhosamente, reparte-os com os outros. Meio sem graça, alisei as mãos deformadas de Eugênia e lhe beijei o rosto. Ao contato dos meus lábios, deu a impressão de um bloco gelatinoso, muito gelado. Retirei-me, mas os médicos ainda permaneceram junto à doente. Ao passar por outra enfermaria, vi outros seres repousando. Ao perceber que eu os observava, irmão Quirino me falou. Todos voltarão um dia a possuir a perfeição da veste nupcial. Até lá, terão de sofrer o ranger de dentes. Acompanhei-o até o jardim interno, onde, sabendo de minha admiração por orquídeas, presenteou-me com uma branca. Beijei sua mão amiga, dizendo-lhe, irmão, eu amo você. Sorriu e se afastou. Fiquei esperando os outros, que não demoraram a chegar. Ainda conhecemos outra ala da pequena casa de Frei Quirino, a ala da prece, onde bondosas almas protegiam, através da oração, os espíritos sofredores ali socorridos. Quando terminamos, perguntei a José, um dos companheiros de Frei Quirino. Os senhores não são molestados pelos trevosos? Graças a Jesus, nunca o fomos. Vivemos aqui há muito tempo e ninguém vem nos assustar. Os senhores sempre vão ao vale? Às vezes, quando alguém grita por socorro. E nós, por que fomos lá agora? Quem me respondeu foi Aloísio. Sérgio, fui eu quem pediu ajuda para Eugênia. Ela é minha mãe. Sua mãe? Sim, Sérgio. Apesar de tudo, ela foi uma mãe razoável. É mesmo, Aloísio? Kelly nos interrompeu, comunicando. Vamos partir, a terra nos espera. Irmã, eu só gostaria de saber por que lá no vale existem tantas árvores feias e bichos peçonhentos. Graças a eles, naquele lugar ainda se respira. Eles são os filtros das emanações ruins que partem das mentes humanas e de todos os habitantes daquele lugar. Eles trituram os lixos mentais da humanidade. Sabe que estou surpreso com esses animais? Por quê? Nessas aves do umbral inferior
Não existe espírito em evolução. Elas foram criadas pelas imperfeições do homem. Quer dizer que a mente perturbada cria e alimenta seres monstruosos? Não é bem assim, Sérgio. Mas que o plano inferior vive das vibrações baixas dos encarnados? Isso vive. Sim, os motéis, por exemplo, possuem uma aura vermelha que, imantada pela luxúria da perversão, fornece energia aos espíritos que ainda desejam praticar sexo, mesmo já desencarnados. É nesses lugares que eles buscam as forças sexuais lá existentes para suprir seus desejos desenfreados. Obrigado, amiga. Até outro dia. Irmãos, deste vale falei, fazendo continência.